Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, que é o mesmo tema geral do Alimento Diário. Deus nos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente perceba, né, o seu chamamento. Senhor Jesus, Ele nos chama para viver o Evangelho. Senhor Jesus, para sermos fiéis a Ele, para levarmos essa palavra para frente, né, de uma maneira fiel. Senhor Jesus, e Ele está preocupado com a nossa conduta, o nosso proceder, o nosso viver. O Evangelho não é só simplesmente levar a palavra, Senhor Jesus, mas é ter um viver adequado, um viver que condiz com a palavra. Ó Senhor Jesus, é para isso que Ele tem nos chamado, para isso que Ele está nos mostrando a sua eleição, o seu chamamento, está nos confirmando. Ó Senhor Jesus, e para isso a gente tem que ter convicção, exercitando o Espírito, indo diante dEle. Ó Senhor Jesus, para que Ele nos conduza em todas as coisas, Senhor Jesus, e assim Ele possa nos confiar, de fato, o seu Evangelho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê revelação, Senhor Jesus, e nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Ó Senhor Jesus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: nosso procedimento deve corresponder a nosso Evangelho. Ó Senhor Jesus. O título da mensagem desta semana é Deus nos chama para o seu reino e glória, que também é o tema geral de nosso estudo sobre as epístolas aos Tessalonicenses. Ao longo da semana, vamos considerar alguns aspectos preciosos do segundo capítulo da primeira epístola. Ó Senhor Jesus! Veremos como a conduta pura, piedosa, justa e irrepreensível de Paulo foi decisiva para que o Evangelho impactasse positivamente os Tessalonicenses. Seu procedimento foi como de uma mãe e um pai que se doam aos filhos, pelo que exortava aos irmãos a atender ao chamado de Deus para viver de modo digno do Evangelho, trilhando um caminho apertado. Embora envolvesse sofrimento, esse caminho, com perseverança, redundaria numa ampla entrada no reino. Ó Senhor Jesus! A visita de Paulo à cidade de Tessalônica foi bastante proveitosa, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A palavra estada no grego significa entrada e também aparece no primeiro capítulo como ingresso. Quando o apóstolo disse ainda que ela não se tornou infrutífera, o significado literal é não foi em vão.
Ó Senhor Jesus, o testemunho, o procedimento e a conduta de Paulo e seus companheiros, e não a operação de milagres ou coisas exteriores, contribuíram para a grande repercussão do Evangelho naquela cidade. Tudo isso é muito significativo e nos mostra a importância de cuidar de nossa pessoa e conduta, pois o Evangelho não é só palavra, mas antes de tudo diz respeito ao nosso procedimento. Ó Senhor Jesus, como tem sido nosso testemunho entre as pessoas que estão próximas de nós, como os vizinhos, por exemplo. Quando o cachorro de um deles late sem parar, isso nos incomoda, qual é a nossa reação? São pequenas situações como essa que revelam o nosso tipo de viver. Se um casal cristão briga frequentemente a ponto de os vizinhos ouvirem gritaria e pratos e copos sendo quebrados, o que essas pessoas dirão? E se esse casal, motivado a pregar o Evangelho, decide bater às portas dos vizinhos e dizer: olá, podemos orar por vocês? Bem, a probabilidade de essa oração ser rejeitada é grande, uma vez que o testemunho do casal não condiz com sua pregação. Quando isso ocorre, podemos dizer que o ingresso daquele casal na vizinhança foi infrutífero. Querido leitor, a pregação do Evangelho não é apenas uma questão de falar, tampouco se resume a orar pelas pessoas, mas principalmente é um tipo de viver que inspira os outros a aceitar o mesmo Senhor a quem servimos e por quem fomos salvos. Ó Senhor Jesus, demos sequência à leitura. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A pregação do Evangelho é uma questão muito séria e envolve grande luta contra o inimigo de Deus. Como exército de Deus, precisamos aprender a lutar junto com os irmãos, em unidade e com perseverança. Ó Senhor Jesus, a maior dificuldade de lutar juntos em prol do Evangelho são nossas diferenças de alma. Nesse sentido, Paulo fez um apelo para que vivêssemos de modo digno do Evangelho de Cristo. E para isso, seria necessário estar firmes em um só espírito, como uma só alma, que é a nossa maior dificuldade. Muitas vezes, nossas diferentes personalidades, gostos e vontades nos afastam uns dos outros. Mas o Senhor, por meio de seu Espírito e de sua palavra, nos reconcilia com os irmãos, apesar de nossas diferenças. E é assim que efetivamente conseguimos lutar juntos pela fé do Evangelho. Quando percebemos nossas diferenças de alma e permitimos que o Espírito as supere, nenhum adversário, quer seja interno, como o medo, a indecisão, a dúvida, a falta de autoestima, a mentira do inimigo para nos desanimar, quer seja externo, como as dificuldades circunstanciais, pode prevalecer contra nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mostrou aqui porque que o ingresso de Paulo entre os Tessalonicenses foi tão frutífero. Ó Senhor Jesus, por causa do seu viver. O Evangelho para ele não era só palavra, não era só transmitir algo, mas era um viver. Por isso que impactou, ele teve um testemunho, um procedimento, uma conduta adequada no meio dos irmãos, na sua maneira de reagir, de falar, de viver, de apresentar, Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Ó Senhor Jesus, isso impactou os irmãos. Eles viam ali a verdade em Paulo, não viam uma pessoa que procurava benefícios próprios, mas alguém que realmente estava buscando agradar a Deus. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai ver que é muito importante para nós buscar um viver que agrada o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele mostra para nós também que o Evangelho é o nosso viver, mas é um viver por meio da palavra. Não é viver de qualquer maneira, não é só falar a palavra, mas é um viver condizente. Senhor Jesus, nós temos um viver no Evangelho. E esse viver é trazido para nós por meio da palavra de Deus, por meio da palavra profética, a palavra que Deus está falando conosco. A gente é simples, crê, obedece, Senhor Jesus. E isso gera um resultado, gera vida, gera um procedimento, Senhor Jesus. E é isso que agrada a Deus. É isso que faz com que Deus nos confie o seu Evangelho, o seu reino, a sua glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa semana o tema é o mesmo tema geral do alimento diário. O Senhor nos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Ele não está chamando a gente para qualquer coisa, mas para o seu reino
e para a sua glória. Por isso que a gente não pode roubar a glória de Deus, a gente precisa estar bastante atento. Durante a semana a gente vai ver bastante isso, né, Senhor Jesus, nossa conduta, nossa motivação, tudo mais. Ó Senhor Jesus, e o Senhor Ele quer nos encorajar, né, realmente buscar agradar o Senhor, não buscar agradar homens, não fazer as coisas com a motivação errada, né, Senhor Jesus, com a meta errada, mas sempre indo diante dEle, Senhor Jesus, para que tudo seja feito no Espírito. Ó Senhor Jesus, aí sim a gente vai sempre entregar a glória para Deus, isso é importantíssimo. Ó Senhor Jesus, como sempre no início da semana tem um resuminho, né, e eu sempre encorajo no início da semana os irmãos a assistir a palavra, né, da semana, né, embaixo aqui na descrição, todos os livros do Alimento Diário, sempre aqui embaixo na descrição, né, todos os dias do Alimento Diário são colocados aqui, né, o vídeo da semana e mais o vídeo do tutorial. Né, e quando tem que acrescentar alguma outra coisa eu também, né, alguma coisa de vídeo e tal, também sempre coloco aqui embaixo. Então é só observar. Né, se eu citar algum outro vídeo aqui, só olhar aqui embaixo. O vídeo da semana tem quase 1h41, Senhor, mas como eu falei semana passada, né? O vídeo da semana passada, o irmão não terminou tudo, então o Alimento Diário da semana passada ficou até sexta-feira, depois sábado e domingo, são os primeiros 40 minutos dessa mensagem dessa semana. Então, né, é bom assistir novamente, porque o irmão fala da questão de idolatria, que também entra bastante na questão que a gente está vendo nessa semana. Ó Senhor Jesus, questões que o inimigo usa ali para tentar nos derrubar. Mas se você quiser assistir só a mensagem dessa semana, só o tema dessa semana, você pode assistir a partir do minuto 40. Então você vai ter ali 1h, né, e 1 minuto, né, um pouco mais de 1h, Senhor Jesus. E o vídeo do tutorial dessa semana está com 36 minutos. O irmão ele faz um excelente resumo, ele mostra ali os pontos principais, né, de cada dia da semana, né, Senhor Jesus, que totalizam 15 pontos, né, principais durante a semana que a gente vai ver. Ó Senhor Jesus, depois vou citar aqui, né, rapidamente os pontos, né? Ó Senhor Jesus, mas hoje a gente tem que ver aqui também, né, que o irmão ele mostra para nós que tem uma questão do procedimento, né? A gente já viu isso na outra semana, né, e a gente vai ver isso bastante, né, quanto à questão do tripé, né, da vida da igreja, né? A questão da obra de fé, o labor de amor, né, e a perseverança da esperança. Ele mostrou para nós, né, que a obra de fé é para com Deus, o labor de amor é para com os irmãos, e a perseverança da esperança é na questão da volta do Senhor. E toda essa palavra, né, a gente vai ver durante a semana, vai expor vários pontos, né, e o irmão está sempre falando, eu sempre falo isso aqui no canal também, que o motivo não é expor ninguém, não é deixar ninguém triste e tal, mas é realmente a gente perceber que, olha, a nossa esperança está na volta do Senhor. E se a gente estiver bastante atento à palavra, a gente vai perceber que o Senhor de fato está voltando. Né, Senhor Jesus, quem está lendo o Alimento Diário, buscando a palavra, buscando o Senhor, vai ter esse mesmo sentimento. Aqueles que vão passar só por o Alimento Diário de maneira superficial, vão duvidar da palavra, vão falar, eu acho que não é bem assim não. Eu acho que os irmãos estão exagerando, não dá para ficar falando que Jesus está voltando e tal. Ó Senhor Jesus, né? O inimigo ele quer nos enganar, então a gente precisa realmente nos voltar para a palavra de maneira pura. Por isso essa semana vai tocar para nós o tema geral, né, que Deus está nos chamando, né, para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, algo que Deus me desperta, eu estava até tendo uma comunhão com alguns irmãos a respeito disso. Ó Senhor Jesus, aqui, quando o Senhor fala que Ele nos chama para o seu reino e glória, Ele mostra que Ele não confiou a nós a nossa própria salvação. É como se Ele dissesse, olha, eu vou dar para vocês o meu reino e a minha glória. Porque se nós fôssemos responsáveis assim, de fato assim, em certa forma nós somos responsáveis pela nossa salvação, mas de outra forma a gente não é. Senhor, porque se dependesse só de nós, né, alguns iam conseguir conduzir alguns à salvação e a grande maioria não ia. Por isso que Deus está mostrando para nós que a nossa salvação está ligada a Ele. A nossa questão de salvação, o primeiro fato é crer na palavra. Por isso que ele mostrou aqui, né, deu exemplo aqui de um casal que briga, tem um procedimento todo errado, aí vai levar o evangelho para a gente levar. Sou um com um encargo, o encargo é orar, eu vou orar pelas pessoas. Mas se você não tem um viver que condiz, você não vai levar a pessoa a crer nesse Deus, Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, é uma questão de procedimento, uma questão de viver. Quando Paulo fala de procedimento, né, o irmão já mostrou que no original quer dizer que tipo de gente nós somos.
Então ele está mostrando, olha, não adianta só você falar da palavra, pode ser uma palavra linda, maravilhosa, mas a pessoa vai olhar e falar, olha, é uma palavra de mero conhecimento. Isso não muda as pessoas. Hoje as pessoas estão de fato procurando o verdadeiro Deus. Por isso está mostrando que o nosso procedimento, o tipo de pessoa que nós somos, tem que corresponder ao Evangelho. Por isso que, de certa forma, não depende de nós, porque eu preciso estar no Espírito. Eu preciso ser conduzido pelo Senhor. Eu preciso exibir, né? Eu preciso manifestar a glória de Deus. É isso que o Senhor está nos chamando. Por isso que ele fala que Ele nos chama para o seu reino e glória. Se eu usar a minha própria vontade, a minha própria maneira, eu vou estar roubando a glória de Deus. Eu vou estar procurando algo próprio, interesse próprio. Durante a semana a gente vai ver isso com bastante clareza, Senhor Jesus. Então eu não posso tirar isso de Deus. Eu preciso apresentar o Evangelho de forma que as pessoas possam ver o Senhor. Por isso que as pessoas se tornaram imitadores de Paulo, porque Paulo era imitador de Cristo. Ele tinha um procedimento que era baseado na sua palavra. Como eu toquei na semana passada, Paulo ele veio de um procedimento religioso, era judeu, né, fazia tudo direitinho, e de repente ele se percebeu, olha, tudo o que eu fazia, toda a minha vida, tudo no que eu me baseava, me levou a ser contra Deus. Ele se deparou, né, com o próprio Jesus. Quem és tu, Senhor? Apareceu para ele com uma luz, né, um grande estrondo, uma grande voz. E ele percebeu que era o próprio Deus ali. Ele, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele ficou cego, né, e falou, olha, entra na cidade que lá vão te dizer o que fazer. Depois de 3 dias veio Ananias, pregou o Evangelho. Né, Paulo foi batizado. E aí passou a viver ali a igreja, aconteceu alguns problemas e tal. Depois ele foi levado para um lugar onde tinha irmãos que tinham um bom procedimento, que oravam, dependiam do Senhor. Foi nas suas viagens, né, na dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele percebeu, olha, a minha vida, toda pautada direitinho na palavra de Deus e tal, está me levando a ser contrário a Deus. Então o que ele percebeu? Eu preciso viver diante de Deus. Não simplesmente pautado em coisas que Deus fez, ou em coisas que Deus falou. É uma diferença. Você simplesmente fala, Deus falou isso aqui, eu vou repetir. Vai te levar provavelmente a ser contrário àquilo que Deus fala. E vai nos dar uma falsa sensação, que o inimigo ele quer nos enganar, não é uma falsa sensação de que está tudo tranquilo. Mas como os irmãos falam aqui mais pro final da semana, olha, a gente não está aqui para falar, ó irmão, está tudo bem, está tudo ok, vão dar tapinha nas costas, está tudo certo, a igreja é boa, é maravilhosa. Ó Senhor Jesus, não, tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser corrigidas, para que o Senhor possa cumprir o seu encargo. É isso que tem que perceber, não estamos aqui para fazer qualquer coisa, mas para cumprir a vontade de Deus. Por isso que a gente precisa estar bastante focado, para realmente viver debaixo desse tripé: fé, amor, perseverança. Nós precisamos nos preocupar com a nossa conduta, o nosso procedimento, o nosso testemunho. Ó Senhor Jesus, a gente precisa observar, né, mais de perto aquilo que o Senhor tem falado conosco, né, e essa semana vai mostrar vários aspectos que a gente precisa considerar, a gente precisa levar isso diante de Deus. Como que está a minha vida? Como está o meu procedimento? Senhor Jesus, não é só falar, mas é realmente ir diante de Deus. O Senhor ele quer nos corrigir a rota, Ele quer nos ajudar, ter levantado pessoas para isso, graças ao Senhor, pessoas que têm esse coração de ir adiante, mas Ele também quer nos dar esse coração, Ele quer nos confiar. Mostrou que Deus quer nos dar o Evangelho, mas não vai dar de qualquer jeito, Ele quer confiar. E para Ele confiar em nós, a gente precisa ter um procedimento adequado, um coração adequado. Mas, Senhor, a gente vai ver várias coisas durante a semana. Então, em primeiro lugar, tem que ter um procedimento, para que Ele possa nos confiar. Ele nos chamou para isso, nos chamou para a gente não viver diferente. Por isso que o ingresso de Paulo, né, a entrada de Paulo, né, ali no meio dos Tessalonicenses não foi em vão, né, gerou um impacto, né, porque ele vivia isso, ele viu que simplesmente conhecer e gerar um procedimento baseado em conhecimento não era bom, mas realmente tinha que ter experiência com o Senhor. Por isso que ele tinha um evangelho que ardia nele de tal forma que ele passou por um monte de situações, açoitado, apedrejado, naufrágio e várias outras coisas, mas isso não apagava o fogo interior. E como os irmãos já falaram, ele estava no meio do naufrágio, né? Não estava preocupado com os tubarões, estava preocupado com as igrejas. Então ele tinha algo no seu interior que queimava de tal forma que as coisas exteriores não o impediam de buscar aquilo que estava queimando no seu interior, que era a vontade de Deus. Nós precisamos ter um procedimento, né? Um viver que agrada o Senhor. Então ele tinha um procedimento, um testemunho, uma conduta, que não era baseada em operação de milagre, coisas exteriores, senhores, mas realmente
ao que cuidava da sua pessoa, da sua conduta. Né? O Evangelho é a respeito da nossa vida. Ó Senhor, da nossa pessoa, a nossa conduta. Né? O Senhor está preocupado com a nossa maneira, né? A maneira que a gente está levando as coisas adiante, a maneira que a gente está cuidando, né? Aí deu o exemplo do casal aqui, ele falou, olha, isso aqui é um caso extremo, né? É um casal que briga, quebra prato, grita. Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele mostrou, e aí vai pregar o Evangelho, ah não, fui tocado pelo Evangelho, vou lá. Ó Senhor, mas né, é provável que seja rejeitado, a não ser que realmente haja um arrependimento. Nessa semana vai falar sobre também a questão do arrependimento, né? Arrepender-se é voltar-se, é ter uma mudança de mente, de conduta, de tudo. Então se realmente um casal que passa por isso, né, acaba uma situação ali, os vizinhos ficam ali meio chateados, mas se eles se arrependem de fato e vão diante do Senhor, né, e vão exibir na glória de Cristo, certamente, né, as pessoas vão olhar com eles, mas vão perceber que é algo diferente. Né, e aí, talvez naquele dia não aceitem, mas a partir daí, se houver realmente um arrependimento, um viver, uma conduta, como um botou aqui, né, são pequenas situações que vão revelando o nosso viver. Se os vizinhos perceberem, poxa, desde aquele dia que aquele casal veio aqui me oferecer uma oração, eu percebi que tem algo diferente neles. Mudou, não ouço mais aquelas coisas na casa deles. Aí isso vai ser um testemunho. Aí eles vão perceber que há algo diferente. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou que realmente levar o Evangelho adiante é algo que envolve muita luta espiritual para propagar o verdadeiro Evangelho. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou que pregar o Evangelho, né, a gente tem que ser unido, né, ser como uma única só alma, com uma única alma. Senhor Jesus, deixando nossas diferenças de lado, porque o Evangelho não é uma questão pessoal, é algo coletivo, é algo que a igreja precisa levar adiante. Por isso a gente não deve deixar o inimigo nos intimidar, né, seja com coisas interiores, né, medo, indecisão, dúvida, falta de autoestima, mentira que ele quer nos desanimar, nem com coisas exteriores, né, as dificuldades circunstanciais, mas realmente a gente precisa se voltar para o Senhor, né, um viver, né, que acompanha o Evangelho que nós cremos. E se realmente a gente despertar que Deus está nos chamando, são para nós que temos uma responsabilidade diante dele, de viver diante dele, para ele nos transformar nessa pessoa que ele vai confiar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, aí sim a gente vai se arrepender e as pessoas ao nosso redor vão perceber isso. Ó Senhor Jesus. Essa semana, irmão, resumiu alguns pontos, né? Na segunda-feira, né? 2 pontos aqui. O primeiro ponto é o nosso procedimento e conduta, né, no Evangelho, que não é só pregar, né, como a gente viu aqui, né, é um viver. E a luta espiritual. Né, a gente precisa lutar espiritualmente para que o Evangelho vá adiante. Por isso tem que haver uma resposta nossa. Né, Senhor Jesus. Né, na terça e quarta-feira são 3 pontos. O irmão juntou terça e quarta. E o irmão falou também que terça e quarta está o centro da mensagem da semana. A gente precisa prestar bastante atenção, né, no alimento diário de terça e de quarta. 3 pontos, né, Senhor Jesus. Nossa meta, nossa motivação e os meios, né, que a gente vai usar para poder cumprir, né, aquilo que Deus nos entregou. Né? O segundo ponto é, será que nós estamos sendo aprovados por Deus? Deus ele olha para nós, né, e a ponto de nos confiar algo? Ó Senhor Jesus. Né? E o terceiro ponto é, né, nós estamos agradando a homens ou estamos agradando a Deus? Ó Senhor Jesus. Na quinta-feira são 3 pontos. Né? Os que servem não devem usar de linguagem de bajulação, badalação, adulação. Né? O segundo ponto é evitar, né, e procurar fugir de qualquer coisa que nos leve a ser gananciosos. O terceiro item, né, é evitar, né, buscar a glória de homens, mas buscar diante do Senhor. Né? Na sexta-feira, Senhor Jesus, o primeiro ponto é não impor aos irmãos o peso, né, da nossa manutenção. A gente precisa viver diante do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, o segundo lugar é ter uma conduta, né, piedosa, justa e irrepreensível. Né, piedosa para com Deus, expressar Deus. Justa para com os homens. Né, um viver santo, proceder ali justo diante de Deus. Irrepreensível diante de Deus, dos homens e até mesmo do inimigo. Senhor Jesus, não ter nada que nos acusar. Né, Senhor Jesus. Né, ser uma mãe, né, que entrega a própria vida pelos irmãos, que leva no colo, que acalenta. E também o quarto ponto, ser um pai que exorta, que encoraja, que corrige. Ó Senhor Jesus, no sábado nos encoraja, né, o ponto 1, né, a viver por modo digno de Deus.
O segundo ponto é Deus nos chama para o seu reino e glória, que é o ponto central mesmo, mostrar que o Senhor está nos chamando. E depois no domingo, vai mostrar para nós que é o caminho que nos leva para o reino e para a glória, envolve muitas tribulações, muitas situações, muitos sofrimentos. Mas quando a gente pega, esses sofrimentos e coloca diante da esperança, daquilo que Deus tem nos proposto, Senhor Jesus, os sofrimentos não são nada, são pequenos. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós aqui, esses 15 pontos aí distribuídos aqui, os 2 pontos que a gente viu hoje, a questão da luta espiritual, do nosso procedimento, nossa conduta no Evangelho. Não é só pregação, mas um viver. Ó Senhor Jesus, tudo isso precisa nos pautar daqui para frente. Deus está nos chamando, Senhor Jesus, mas Ele não vai confiar algo para nós, para simplesmente, não, sou filho de Deus, estou aqui servindo e tal, e aí Deus vai me entregar por causa disso, por causa daquilo. Ó Senhor Jesus, não, realmente a gente percebeu, olha, Deus Ele quer me confiar algo, mas precisa realmente arder no meu coração, cumprir a sua vontade, arder no meu coração, ter um viver adequado, ter um procedimento adequado, Senhor Jesus, para que não seja só algo de boca, mas realmente seja o nosso viver, a gente viver diante de Deus, buscando agradá-lo, buscando cumprir a sua vontade. A gente vai ver muitos pontos durante a semana, e vamos ficar atentos aqui, terça e quarta é o ponto central, Senhor Jesus, que vai falar bastante do nosso viver, do nosso procedimento, não se deixar enganar, não se deixar conduzir a outras coisas. Muitos hoje estão sendo conduzidos por esses caminhos, Senhor Jesus, de ganância, de aparecer com outras metas, interesses próprios, Senhor Jesus. E aí o Evangelho está decepcionando a muitos, porque não é o Evangelho, é um Evangelho. E o próprio Paulo já havia alertado de que outros estavam trazendo outro Evangelho, um outro Cristo, ó Senhor Jesus, uma outra palavra, e alguns estavam aceitando isso, Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós que Ele conta conosco, mas não para fazer essas coisas no nosso ser humano natural, mas realmente ser aqueles que dependem de Deus. Não é só orar para as pessoas, não é só copiar o encargo, Senhor Jesus, mas realmente ter um viver que inspira outros a aceitar o Senhor, a ver que nós estamos servindo o Senhor, estamos sendo salvos pelo Senhor a cada dia, introduzir as pessoas nesse viver, nesse serviço, nessa salvação que Deus está propondo, que realmente o nosso abrir da boca, o nosso viver, que realmente a gente possa expressar Cristo, Senhor, e as pessoas possam ver o Senhor, ver que é o Evangelho, que é a vontade de Deus, que está sendo apresentada. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.